começar aqui o nosso Giro de Notícias, como sempre fazemos, com a repercussão da nossa enquete do dia de ontem, o resultado repercutindo o crime bárbaro que aconteceu na cidade de Indaial, onde dois bandidos criminosos, uma mulher, que a gente não chama de mãe aqui, e o padrasto de uma menina chamada Isabelle, de 3 anos, acabaram matando, enterrando, ocultando o cadáver da menina. Situação que chocou a nossa região, chocou o nosso estado, inclusive o país. A repercussão aqui foi a seguinte na enquete: na sua opinião, crimes como esse poderiam ser evitados? Aí tem com 54,4% dos votos na enquete ontem, sim. Se para este tipo de crime as penas fossem severas, sem nenhum tipo de relaxamento. Tá aí o que a nossa população pensa a respeito da nossa legislação penal. Sim, se para este tipo de crime e outros crimes as penas fossem severas, sem nenhum tipo de relaxamento. Na segunda colocação, 29,4%, sim. Se familiares e vizinhos denunciassem quando percebem situações de violência, porque sim, isso é verdade também. A nossa audiência aqui está ligada. Existem muita gente que faz de conta que não vê, que passa perto e faz de conta que não vê. Situações como essa acontecendo são os sinais de que algo mais sério pode vir a acontecer. E com 16,2% dos votos, sim, se houvesse maior atuação de órgãos como o Conselho Tutelar, por exemplo. Mais uma vez, nossa população também ligada. 16,2% dizendo. Então é um conjunto, claro, é um conjunto dessas ações aqui. É o conjunto. Logicamente que cada um aqui deu a sua opinião e com maior número de opiniões aqui na nossa enquete, se esse tipo de crime, para esse tipo de crime, as penas fossem severas e sem relaxamento. Olha, nenhum voto para o não. Não há o que se possa fazer. Olha, uma pauta que une, né? Une todo mundo. Aqui não tem questão política envolvida. Todo mundo unido nessa pauta aqui, que é a questão da segurança e a segurança das nossas crianças, das nossas famílias, para que esse tipo de crime seja punido severamente, sem relaxamento, para que as pessoas que presenciam esse tipo de situação se manifestem, denunciem, para que comece a tomar medidas antes de que isso aconteça e que órgãos como Ministério Público, como Conselho Tutelar, também se mexam antes que isso possa acontecer. Falando ainda no caso Isabelle, Odair, o Ministério Público requer medidas protetivas para o irmão de Isabelle em Indaial. Após decretarem a prisão preventiva da mãe e do padrasto de Isabelle de Freitas na última quarta-feira, o Ministério Público também requereu medidas protetivas em favor do irmão. O pedido foi deferido pela Justiça em regime de plantão ainda durante a noite da quarta. O casal foi preso no mesmo dia depois de confessar que matou a menina de 3 anos e 8 meses e depois enterrou o corpo em uma área de mata. A prisão temporária se mostrou necessária para a continuidade das investigações e também para a elucidação dos fatos, além do risco, claro, do casal fugir. A primeira Promotoria de Justiça da comarca de Indaial, com atribuição na área da infância e juventude, já tinha iniciado uma apuração de possíveis maus-tratos na família da vítima, da Isabelle, em um procedimento que foi instaurado a partir de um relatório do Conselho Tutelar. As denúncias que originaram a atuação da rede, elas eram anônimas. Segundo o Ministério Público, os protocolos de atuação na área da infância exigiam reunir mais elementos, ou elementos mais concretos sobre o contexto da família, especialmente sobre os supostos maus-tratos. Mas os fatos mostraram, da pior forma que a denúncia estava correta. O trabalho é feito em parceria com o Conselho Tutelar e também os órgãos da rede de proteção, como o CREAS, que informaram terem realizado várias diligências. O casal é que vinha dificultando a apuração e também o acompanhamento, chegando inclusive a mudar de endereço. Como temos a informação, repassamos também no dia de ontem, o casal estava morando nesta casa onde ocorreu o crime há 15 dias, pouco tempo. Antes disso moravam em outro local, em aluguel, ali em Indaial, e antes disso em Ibirama. Então o casal vinha ali
dificultando, fazendo mudanças de endereço, né? Não houve tempo, então, de ajudar a pequena Isabelle, o que evidenciou justamente a veracidade das informações vindas de forma anônima. Contudo, dada a natureza agressiva do casal em relação à menina, conforme apurado durante a investigação da Polícia Civil, o irmão terá chance de ter uma qualidade de vida melhor com essas medidas protetivas. Até porque a gente espera que esse casal apodreça na cadeia. Essa é a realidade. E aí, lógico que essa criança que ficou, o irmão da Isabelle, necessita das medidas protetivas adequadas, que seja encaminhado aí para a família, então, né, algum membro da família, pelo que a gente pôde acompanhar ali, eu não sei se a avó e a tia, que são irmãs, a mãe e a irmã da mulher aí, estavam também lá preocupadas e chocadas com a situação, apesar de saberem também, né? Já afirmam que sabiam que a mãe era agressiva contra a Isabelle, por exemplo, se elas têm realmente condições também de ficar com essa criança, precisa de um acompanhamento, de saber também se não era vítima de maus tratos, enfim, precisa de todo um acompanhamento, o irmão da Isabelle, né, para que agora ele possa ter a chance de ter um futuro e uma vida pela frente, o que foi negado para Isabelle depois desse brutal assassinato lá na cidade de Indaial, aqui na cidade de Indaial, próximo, bem perto da gente. Dando sequência aqui nas nossas informações do Giro de Notícias nesta manhã de sexta-feira, olha, a Prefeitura de Florianópolis vai lançar parceria com o Waze. Você sabe que é o Waze, né? O Waze é esse aplicativo de celular aí que leva a gente... antigamente diziam que quem tem boca vai a Roma. Agora eu diria que está mudando esse conceito. Quem tem o Waze vai a Roma, né? Porque com o Waze você vai praticamente em tudo que é lugar aí. E o Waze vai realmente levando. Leva às vezes para... depende, às vezes tem um endereço ou outro aí que não está atualizado lá no Waze. Pode ser que você erre, mas daqui a pouco você consegue achar. Aí junta o Waze com a boca, tá tudo certo, vai chegar lá rapidão. Mas a Prefeitura de Florianópolis, então, trouxe novidades que foram compartilhadas pelo secretário de Transportes e Infraestrutura, o Rafael Rani. A primeira delas é a disponibilização de um sistema central de monitoramento do sistema semafórico, espaço que vai se unir a diferentes centrais, como a de transporte coletivo e a de guarda municipal, a fim de integrar os atendimentos referentes à mobilidade na cidade de Florianópolis. A outra novidade é uma parceria com o aplicativo de deslocamento Waze, que deverá ter informações em tempo real da situação e do fluxo dos semáforos aí na cidade de Florianópolis, que não tem poucos por lá. Atualmente são 130 equipamentos em toda a cidade, ilha e continente. As equipes estão divididas entre a turma de reparo, a que atua durante o dia, e a turma de instalação, que é realizada à noite. E a Prefeitura de Florianópolis só trouxe essa informação para você aqui, por quê? Porque as prefeituras, mobilidade urbana é essencial, especialmente nessas cidades que tem um fluxo muito grande de trânsito. Vamos falar aí de Florianópolis, Joinville, Blumenau, que são as principais cidades do nosso estado, maiores cidades do nosso estado. E, logicamente, a tecnologia está aí para ser utilizada. E a Prefeitura de Florianópolis saindo na frente, utilizando a plataforma do Waze para otimizar o trânsito lá na cidade. Vamos lá, Imposto de Renda 2024, Receita projeta receber mais de 2 milhões ou 2 milhões de declarações em Santa Catarina. A Receita Federal divulgou que espera receber pelo menos 2 milhões de declarações de imposto de renda neste ano de 2024 em Santa Catarina. Em 2023 foram entregues no prazo regulamentar pouco mais de 2 milhões. Foram 2.064.381 declarações em todo o estado. Nesta última quarta-feira, a Receita divulgou os prazos limites e as regras para a declaração em 2024 com ano base 2023. O prazo de entrega inicia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O programa para a declaração do imposto de renda será liberado para download também a partir do dia 15 de março, com versões para desktop e celular, com sistemas operacionais Android e também iOS. Em razão da Lei 14.663, houve uma alteração nas tabelas progressivas anuais e também suas faixas.
nos limites para obrigatoriedade de entrega anual e nas regras para a inclusão de dependentes, como pais, avós, bisavós. Com as novas regras, ficam isentos de apresentar a declaração os contribuintes que receberam até R$ 24.511,92 no ano passado. Então, a declaração e entrega do imposto de renda será obrigatória para quem recebeu em 2023 rendimentos tributáveis acima da casa dos R$ 30.600, né? No ano passado esse limite estava menor, estipulado em 28 mil, ali por volta de R$ 28.500. Também está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, que ultrapassaram 200 mil, ante os 40 mil do ano passado. Quem obteve receita bruta da atividade rural de R$ 153.100 contra os R$ 142.700 do ano em 2022. E quem tinha posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, superior a R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2023. Todas essas informações também, essas alterações na lei, podem ser vistas diretamente no site da Receita Federal. Exatamente, são alguns detalhes só para lembrar que tem declaração de imposto de renda e que cada vez mais pessoas estão sujeitas a fazer a declaração de imposto de renda. Porque essa renda, vamos pegar aqui 30 mil, que é o limite, 30.639,90. Vamos pegar a calculadora aqui e fazer uma continha rápida só para você ter uma ideia da sua renda mensal. Se nós pegarmos aqui 30.639,90 e dividir por 12, nós temos aqui R$ 2.553 por mês. Então quem ganha acima desse valor já está sujeito aí a fazer a declaração de imposto de renda. Logicamente que a gente está falando de renda bruta, né? Nós estamos falando de renda líquida, estamos falando de renda bruta. Então tem essa situação aí para você ficar atento para não ter que pagar multa depois. A Petrobras registra queda de 33% no lucro do primeiro ano do governo Lula. A Petrobras divulgou ontem, quinta-feira, o seu resultado do quarto trimestre do ano passado. Também foi divulgado e consolidado o resultado de 2023. O lucro líquido da Petrobras no ano passado foi de 124 bilhões e 600 milhões de reais, uma queda de 33,8% em relação aos 188 bilhões registrados em 2022, o último ano do governo de Jair Bolsonaro. O resultado veio abaixo do que o mercado esperava, já que a previsão era de um lucro líquido de 127 bilhões de reais. Em 2023, a Petrobras registrou uma receita de vendas de 511 bilhões e em queda de 20,2% em relação a 2022. O mercado global de petróleo e gás iniciou o ano 2023 em declínio, influenciado por preocupações sobre a dinâmica econômica global e a retomada do consumo de petróleo na China, salientou a Petrobras no balanço como uma das justificativas aí para o seu resultado abaixo do esperado e abaixo de 2022. No último trimestre de 2023, a estatal petrolífera registrou um lucro líquido de 31 bilhões de reais, uma queda de 28% em relação na comparação anual. O número ficou aquém do consenso do mercado, que esperava da Petrobras um lucro líquido de 35 bilhões nesse trimestre. Além disso, a Petrobras atribuiu a redução da receita e do lucro à queda de 18% do preço do petróleo e dos valores de vendas dos derivados, especialmente do diesel, que teve margens menores de venda. Houve também um crescimento de 15,6% das despesas gerais e administrativas, com alta nos custos com pessoal, em causa dos reajustes salariais e contratação de novos colaboradores e serviços terceirizados. Vamos considerar que ainda é um lucro muito bom, né? Mesmo tendo baixado em 33%, é um lucro muito bom. Mas o que acontece e que a gente tem que acompanhar se esse lucro não vai se esvair no decorrer dos próximos períodos, porque vamos lembrar que a Petrobras em 2018, 2019,
no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro estava quebrada, estava com prejuízos astronômicos e fechou aí o último ano do governo de Jair Bolsonaro com um lucro de 188 bilhões. Agora começa novamente um processo de redução dos lucros da Petrobras, 33% no primeiro ano do governo Lula. Vamos acompanhar. Eles deram a justificativa aí, tem algum fundamento, as justificativas que foram dadas aí com relação ao mercado. Só que, por outro lado, quando, né, isso funciona assim na iniciativa privada. Na iniciativa privada é assim que funciona. Quando você está faturando menos, quando você tem uma situação de mercado adversa, você cuida dos custos, você cuida das despesas para que a sua margem não seja tão afetada. Mas não foi o que aconteceu aqui, porque também houve um crescimento de 15,6% nas despesas. Claro que reajuste salarial é uma questão também que a empresa está sujeita a um percentual que é o ajuste salarial anual aí dos seus funcionários. Agora, contratação de novos colaboradores, serviços terceirizados, enfim, isso tudo aí é decisão. Então, está aqui também um dos motivos que teve menos lucro. Não cuidou do outro lado nas despesas. Olha, vamos falar de mundo agora, porque a Suécia se torna oficialmente o 32º membro da OTAN em momento histórico. O processo de ratificação de Estocolmo foi finalmente concluído em Washington na última quinta-feira, portanto, ontem, quando a Suécia e a Hungria, o último país a ratificar a adesão da Suécia, enviaram os documentos necessários depois de um processo demorado que levou quase 2 anos. Para a Suécia, marca o fim de uma espera de 20 meses iniciada em maio de 2022, quando enviou seu pedido de adesão junto à Finlândia, motivado pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro daquele ano. A Finlândia se tornou o 31º membro da OTAN no ano passado. A ratificação também marca uma mudança histórica na identidade nacional e internacional da Suécia, afastando-se da neutralidade iniciada no fim da Guerra Fria. Pois é, era sempre uma expectativa aí a entrada da Suécia na OTAN e o que acaba acontecendo. As questões geopolíticas internacionais. Tabuleiro da geopolítica, todo movimentado. E falando em geopolítica, vamos para outro país, mas um país que tem muita relação com o Brasil. Líder da direita em Portugal diz que irá impedir a entrada de Lula no país caso eleito. Em Portugal, o líder do partido de direita, o André Ventura, disse que, se eleito, vai impedir a entrada do presidente Lula no país. Ventura é candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas que acontecem no próximo domingo. Ventura fez referência a uma possível viagem do líder brasileiro a Portugal para a comemoração do Dia da Revolução dos Cravos. A data celebra o episódio histórico de deposição da ditadura salarazista em 1974. O evento costuma contar com a participação de diversos chefes de Estado, mas vamos escutar o próprio André Ventura falando a respeito dessa situação lá em Portugal. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Que este governo não vai deixar entrar esses corruptos. Pois é, tá aí o próprio André Ventura falando ali que não vai deixar Lula entrar lá em Portugal. É a questão também do que está sendo semeado pelo Lula aí nessas suas falas, né? A diplomacia brasileira vive tempos sombrios, à medida em que Lula vai deixando o nosso país com falas, por exemplo, contra Israel
e outras questões contra a Rússia, a favor da Rússia contra a Ucrânia, enfim, a diplomacia brasileira vive tempos sombrios. E lá em Portugal, se o André Ventura vencer, está dizendo que não vai deixar Lula entrar no país. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de sexta-feira.